Sobre o Corinthians, terminou nessa terça-feira o prazo para a Responsa Gaming apresentar garantias bancárias. Ela precisava provar ao presidente Osmar Stabile que teria capacidade de bancar 180 milhões de reais fixos por ano num vínculo de 3 temporadas. Informação da manhã dessa quarta-feira é de que a apresentação dessas garantias não aconteceu, mesmo com a indicação do Corinthians por um banco que tomaria parte desse assunto e daria o respaldo jurídico ao Timão. Dessa maneira, tudo se encaminha para que a Esportes da Sorte fique como patrocinadora master do Corinthians para 2026. Por que ainda não dá para bater o martelo? Porque o pessoal da Responsa Game ainda corria atrás no último dia do ano para apresentar essas garantias bancárias. A ideia do presidente do Corinthians era bater o martelo na noite dessa terça-feira, para que no último dia do ano todos os detalhes fossem confeccionados, o novo contrato estivesse valendo e a partir de 1º de janeiro de 2026 tudo resolvido. A menos que a Responsa Gaming apresente nas próximas horas essas garantias bancárias, a Esportes da Sorte seguirá no uniforme alvinegro, não pagando mais 103 milhões de reais por ano, mas sim 150 milhões de reais fixos. Com bônus, o contrato pode ultrapassar 200 milhões de reais. Esportes da Sorte, que já é parceira do Corinthians desde aquele momento super difícil da saída da Vaidbet, assumindo inclusive 57 milhões de reais por ano do custo de Memphis Depay no Timão. Você, na condição de presidente do Corinthians, se arriscaria para receber mais uma bet que talvez não tenha capacidade de cumprir seu acordo, ou permaneceria com a Esportes da Sorte depois desse reajuste de 103 para 150 milhões de reais? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só registrar que Maicon, para ficar no Corinthians em definitivo, topou baixar seu salário. Ele custava cerca de 1.200.000 reais por mês. O novo valor não foi divulgado. O que se sabe é que ele vai ganhar um pouco menos do que isso. E ele aceitou um contrato de 2 anos e não de 3, como sonhava com o Timão. Você curtiu as notícias? Não esquece de deixar like. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, só para vocês terem uma ideia. Então, não tenho problema nenhum em fazer críticas, até porque sou respeitoso nas críticas. Né? Não tenho segundas intenções, enfim, não tô aqui amando de ninguém. Né? O Vitinho que o Santos quer é outro, os caras estão viajando aí, é o do Inter, seus malucos. Entendeu? É loucos, né? Um cara que eu gostaria de ver no Corinthians é aquele Wesley do Inter lá, o ponta. Se estivesse livre no mercado, entendeu? Cara, eu entendo a carência dessa posição no mercado. Então eu aceitaria o Wesley, eu aceitaria Michael. Tem um monte de cara aí de ponta aí de X1 que eu aceitaria. Eu aceitaria até o Moisés, velho. Entendeu? A gente é muito carente dessa posição. Né, do 1 contra 1, entendeu? Do drible, né? O Wesley do Inter foi vendido no meio do ano, Samir. Sim. É que eu falei o Wesley pra eles entenderem qual era o Wesley, né? Porque pra não confundir com o nosso Wesley do Corinthians. Cara, aquele Wesley lá era bom jogador, velho. Um cara interessante, né? Eu gosto. Do 1 contra 1 é tipo Tá louco, Samir? O Wesley é ruim. Não é ruim, velho. O Wesley que era do Inter, que foi revelado pelo Palmeiras, não é ruim. Tá? É um cara super interessante. O meu sonho no Corinthians é Luiz Henrique. Sonho não, né? Sonho é muito forte, né? Tem que sonhar com a felicidade da minha família, de vocês, tudo. Acho que sonho já é demais. Mas enfim, é um nome assim que eu adoraria ver no Corinthians, né? O Luiz Henrique. Então, por exemplo, esses jogadores do 1 contra 1, cara, é carência no mercado hoje. Gente, vocês estão deixando o like aí, ó, são 4 mil corintianos, hein? O TT é muito bom também, o Douglas falou a verdade, entendeu? É um desejo, né, Coringão? Um desejo tá bom, tá? Um desejo tá bom. O Wesley tava sendo massacrado no Inter, cara. O cara era bom, pô. No 1 contra 1, bom jogador. O Wesley é tipo um Keno da vida. Um cara útil pra caramba. Porque o Wesley não é aquele cara, não é um Mosquito da vida, um Janderson, um cara que corre, mas não sabe o que faz com a bola depois, entendeu? Ele não é esse tipo de jogador. Pô, esses nomes aí que estão se falando agora, Cebolinha, Matheus Henrique do Cruzeiro, são nomes maravilhosos, né? Nomes maravilhosos, entendeu? Ó quem tá na live aqui, meu amigo Rodrigo, ó. Tamo junto aí, Rodrigo.
Tá no frio lá em menos 11 nos Estados Unidos. Que isso, hein, velho? Menos 11. Eu não viveria assim, não, Rodrigo. Tá doido, meu irmão. Que loucura, hein? O Wesley tá no time do Roger Guedes, hein? Tá com uma barriguinha o Wesley, velho. O Wesley seria um bom nome. Sobre o Yuri Alberto é o seguinte. O Corinthians recebeu novamente um contato da Roma da Itália. Eles não fizeram a nova proposta ainda, mas querem abrir negociações com o Corinthians. O Corinthians avisou que por menos de 30 milhões de euros não conversa. São 193 milhões de reais. Desses 193 milhões de reais, quanto que é 193 dividido por 2? Hein? Exatamente. Nós estamos falando aí de 193, né? Nós estamos falando de quanto aí? Faz as contas aí, gente. Eu sou burro de matemática. Jornalista não sabe fazer conta, entendeu? E tem mais ainda, né? A conta não é tão simples assim. Da metade dos 193, o Corinthians ainda tem que dar... não é 40% do Yuri, tá? É 93,5%, né? 96,5%? 96,5% dos 193, correto? Desses 96, o Corinthians vai ter que dar 9 desses 96. Caramba, que vida boa de empresário, hein? O cara vai ganhar 10% desse valor, né? O cara vai ganhar 10% desse valor, vai ganhar 9 milhões e 600 mil. É muita grana, né, velho? O Corinthians vai ter que passar pro André Cury 9 milhões e 600 desse valor. É loucura, né, velho? É loucura isso, né? E aí o Corinthians, então, né, tirando aí 9 milhões e 600, como eu disse, o Corinthians vai ficar com 86 milhões, tá? É uma boa grana, tá? O senhor Rodrigues, o Corinthians fica com 86 milhões 850 mil reais, tá? Um negócio muito mal feito. O Corinthians deu muitos jogadores pelo Yuri Alberto, tá? E, enfim, sempre vai ser uma venda ruim o Yuri Alberto. Agora, o Yuri Alberto tá querendo ir embora. Ele quer ir embora. E ninguém vai pagar mais do que 30 milhões. Se a Roma ou qualquer clube da Europa atender o pedido do Corinthians de 30 milhões, entendeu? O Davi falou, o Mantuan tá comendo a bola no Zenit, diga-se de passagem. O Pedro também, entendeu? Então, o Corinthians nunca vai fazer uma boa venda em relação ao Yuri Alberto, mas o Corinthians vende. Por 30 milhões de euros o Corinthians vende, isso eu garanto para vocês. Aliás, teve uma fonte que até falou assim para mim: se chegar a proposta de 30 milhões de euros, ele se despede após o jogo da Supercopa. Se chegar a proposta de 30 milhões de euros, uma fonte importante me disse isso. Se chegar a proposta de 30 milhões de euros, ele se despede depois do jogo da Supercopa, tá? Quem sabe ganha mais um título, chora, dá aquele sorriso lindo e vai embora. Entendeu? É o futebol. Mas aí tem que chegar a proposta, tá? Por enquanto, a proposta de 30 milhões de euros não chegou, tá, gente? Aí a gente vai ter que, né? A gente vai ter que aguardar e ver o que o Corinthians, né? Enfim. Salve, fiel corintiano. É o seguinte, né? Timão encerra seu 2025 tendo como protagonista o Memphis Depay, né? 2 títulos aí com participação direta dele, né? Teve gol em final, inclusive, né? Enfim, né, gente? Depay custa caro pro time, custa caro, mas sem ele o Timão não teria conquistado esses dois títulos aí. O Timão conseguiu, mesmo com problemas aí de crise, tentativa de golpe do Augusto Melo, escândalo da Vaidebet, atraso em pagamentos aí, muitas coisas, mesmo assim conseguiu 2 títulos, enquanto que o Palmeiras, né, que fez tudo certo, né, com 700 milhões aí investidos, né, ainda assim não conseguiu nenhum título, né, tiveram que se contentar com um documentário aí de fim de ano, né.
Enfim, né, Fiel Depay deve aí também ser bem relevante para a Libertadores, né? Se o Timão mergulhar com tudo, né? Enfim, bora comemorar, né, Fiel?